É o direito penal de terceira velocidade. Ele tem que ser veloz, a gente tem que ter medidas que sejam rápidas e enfático com esse tipo de bandido. Não dá pra eu chegar pra um membro do Comando Vermelho, ele tá com um fuzil na mão, não, mas eu tenho aqui minha presunção de inocência. Um sujeito que tá com um fuzil, um sujeito que tá fazendo uma ocupação territorial, o chefe de uma facção, ele não tem presunção de inocência. Ele é um inimigo do Estado, igual o Osama Bin Laden igual qualquer terrorista é. Ele é anômalo, ele está numa posição anômala. Isso é um fenômeno, vamos dizer, que o direito começou a discutir, especialmente com o surgimento de organizações terroristas no século passado, anos 70 e 80, para responder a essa demanda. E é legítimo que exista isso e a gente precisa ter isso. Até porque uma pessoa que está cumprindo a lei e eventualmente comete um delito, ela tem o direito de defesa dela garantido. Agora, uma pessoa que faz parte de uma facção que está permanentemente violando direitos humanos, não. Carla. Agora, por exemplo, nessa discussão de segurança pública, um dos debates que é feito hoje aqui é sobre a existência ou não de um ministério dedicado para isso. E uma das discussões, quando se fala em segurança pública, o principal entrave é que, pela Constituição, é de responsabilidade dos estados, né? Enfim, pensando, né, nas propostas que o senhor está colocando aí, como é que o senhor vê essa possível integração entre as polícias numa realidade atual que não existe ainda, né? Há uma desconfiança geral por parte de todos os governadores de que um poder central, que o governo central no Brasil possa controlar todo o poder de polícia, retirar as autonomias dos estados e aí você ter um perigo ditatorial. Essa foi toda a discussão que houve na política brasileira no começo dos anos 2000 sobre um eventual controle que o PT queria exercer sobre as polícias. Essa já não é uma discussão nova. E agora, quando houve essa discussão agora sobre novas políticas penais ao longo do último ano, rolou esse tema. E é uma preocupação geral, todos os governadores têm. Porém, a preocupação oposta. Eu tive no Ceará, eu tive na Bahia, eu tive em vários lugares em que o que a gente via era uma leniência dos governadores no enfrentamento ao crime. Acho que o caso do Ceará é o caso mais assustador. Inclusive, o número de homicídios a cada 100 mil habitantes no Ceará é bem pior, por exemplo, que o do Rio de Janeiro. E ali o governo federal vai precisar fazer alguma coisa. Você vai precisar de uma ação integrada do governo federal quando você vai enfrentar um organismo anômalo como o PCC, para permitir que você consiga integrar. Vou dar um exemplo. O PCC, ele pega uma droga que vem do Mato Grosso do Sul e exporta por São Paulo, pelo Porto Santos. Então eu vou ter que atuar em parceria com o governador do Mato Grosso do Sul, o governador de São Paulo. Um exemplo específico. Comando Vermelho são ações mais localizadas. Há o papel do governador que, com novas leis penais e leis de processo penal e o trabalho sério com a polícia, ele vai poder debelar, e a maior parte dos governadores vão poder debelar, e há lugares em que o governo federal vai ter que atuar aí de maneira, vamos dizer, muito séria, para recuperar os territórios e garantir o direito humano do brasileiro comum quando o governador não cumprir esse papel. Um exemplo, se o governador do Ceará, eu dei esse exemplo recentemente, se o governador do Ceará não resolver cumprir o que está disposto na Constituição brasileira, que é ele guardar a segurança da população do Ceará, o governo federal vai fazer. Eu coloco as cidades que estão hoje sob comando do Comando Vermelho dentro de um estado de defesa. E aí eu tomo o controle da polícia local e aí o governo federal faz esse papel. Se o governo estadual resolver atuar bem, maravilhoso, eu tô lá para cooperar. Se ele resolver não atuar, aí nós vamos atuar. Eu queria perguntar sobre economia agora, outro assunto evidentemente muito importante nessa campanha. Na semana passada, a Folha fez uma reportagem mostrando que entre as propostas que o Flávio Bolsonaro deve ter para seu eventual mandato seria que o reajuste da inflação, o orçamento da educação, saúde e previdência seria feito apenas pela inflação, não mais com ganho real. Ele negou, disse que não tem nada disso, mas a gente sabe que essa discussão existe e é séria. Qual a sua avaliação, qual a sua opinião sobre isso? Os patamares, os pisos constitucionais de educação e saúde seriam revistos e reajustados de que maneira e de que tipo, qual seria também o reajuste da aposentadoria, se seria ligado ao salário mínimo como é hoje, por exemplo? O que o senhor propõe sobre isso? Eu adoro essa discussão. Essa discussão é uma delícia porque o senhor Flávio Bolsonaro gosta de se comparar ao Milei. Ele falou que vai fazer uma tesourada, aí quando ele é instado a falar uma proposta, ele não fala nenhuma. Ele foi recentemente num evento falar que não tinha proposta. Não vou falar porque eu vou perder minha popularidade falando isso. Pois bem, todo mundo sabe que se você quiser fazer uma política fiscal séria, você vai ter que começar fazendo ela pelo lado da despesa. Nós vamos precisar fazer pelo lado da despesa, ponto. E a gente vai conseguir só resolver a curva que está estourando da dívida e depois resolver juros e até tributação, taxa, alíquota de impostos, se a gente fizer essa reforma fiscal, ponto. Então todo mundo que prometer que vai baixar imposto, como o Flávio fala, sem endereçar essas questões que você mencionou, Zanin, é estelionato eleitoral. Ele não vai fazer.
Ele tá mentindo. Ou ele vai botar um ministro da Fazenda ali, um posto Ipiranga, e vai fugir do assunto durante o período da eleição. Eu não vou deixar ninguém fazer isso. Do Lula ao Flávio. Vai todo mundo ter que discutir essas questões, porque é importante para as pessoas. As pessoas precisam entender que o reajuste... Mas qual que é a sua proposta? Eu não entendi. Vou ser claro. Tá. A nossa proposta, diferente dos demais, ela já está protocolada. O deputado Kim Kataguiri, que é o nosso deputado, já protocolou uma PEC, já está em processo de coletar assinaturas. Então, comigo não tem estelionato eleitoral. E a proposta é boa. O Brasil é um dos únicos, talvez o único país do mundo, que ele reajusta aposentadoria, BPC, que é um benefício específico aqui, pelo ganho real do salário mínimo. São coisas diferentes, tem que reajustar a aposentadoria, como todos os outros países do mundo fazem, pela inflação. Se um presidente fala agora, eu vou dar um outro reajuste, vamos dizer, de 4 em 4 anos você reajusta a aposentadoria para cima, legal, pode fazer. Mas esses gatilhos automáticos com o salário mínimo fazem o seguinte, você aumenta o salário mínimo de um lado, e aí o trabalhador, subiu o salário mínimo, subiu minha aposentadoria. Só que do outro lado isso vira inflação. E é por isso que nós já percebemos, e todo mundo já percebeu, que supostamente estamos em pleno emprego, mas as pessoas sentem que elas estão mais pobres. Por quê? O custo dessa operação fiscal doentia que o Brasil tem está gerando isso. Então não adianta eu falar, fica tranquilo, eu vou reajustar tudo pelo salário mínimo. Aí eu tomo de você pela inflação e pelos juros. Não funciona. Não adianta a gente ficar enganando o eleitor. O Milei na Argentina, ele foi muito honesto. Eu vou fazer um monte de reforma, algumas pessoas vão falar que vai doer, mas o remédio é amargo. A solução... Ele é um modelo para o senhor, Milei? Nesse sentido, sim. Até porque ele comete esse sincericídio. O que eu não vou admitir é estelionato eleitoral. Eu vou falar para o cidadão brasileiro, vou precisar fazer essas reformas, deixar o Brasil praticamente quebrar agora. Vai precisar ser feita uma série de reformas. E mais do que essa, vai ter que mexer na Previdência, vou mexer nos privilégios do funcionalismo, vamos mexer em Zona Franca de Manaus, sim. Tem que fazer um desmame de um modelo que não está funcionando e ver um outro modelo de desenvolvimento sustentável lá na região, sim. Agora, o que não dá para fazer é manter o modelo atual que não funciona, que é um modelo de privilégios. É um modelo de captura do Estado por órgãos, sindicatos, associações, partidos políticos, que retiram o dinheiro de quem está trabalhando e depois finge que entrega uma migalha. Aí a migalha vira o quê? É o Vale Gás. Ah, não, fica tranquilo que eu vou te dar um BPC, é uma energia elétrica ali, é um luz para todos. Pô, isso é mentira. A picanha que o Lula prometeu, no fundo, era dinheiro no bolso e capacidade de compra. Isso não aumentou. As pessoas não estão sentindo isso. E aí, quando um cara como o Flávio mente para as pessoas, ele, no fundo, está pintando como, do ponto de vista eleitoral, um estelionatário. Então, mas, por exemplo, se a gente olhar o nosso sistema político atual, né? O presidente pode querer fazer todas essas coisas que o senhor está falando, mas muitas delas passam pelo Congresso. O senhor está num partido que nasceu recentemente com uma representatividade extremamente baixa. Ou seja, vai obrigar o senhor a negociar. E muito. Com propostas que não são populares, digamos assim. Não corre o risco do senhor também cometer um estelionato eleitoral porque não vai conseguir ter força no Congresso para isso? Enfim, é um risco que me parece bastante grande, não? Carla, duas respostas para isso. Primeiro, a pessoa que em geral comete um estelionato, ela promete uma coisa muito boa e suave e leve, e ela não entrega ou entrega algo ruim depois. O que eu tô prometendo é um remédio amargo agora. É difícil e depois de aplicar, nós vamos conseguir ter um horizonte melhor lá na frente. Eu tô chamando as pessoas para um sacrifício para salvar o Brasil. E esse sacrifício vai dar resultado rápido. Então isso é o oposto do estelionato. Isso eu chamaria de sincericídio. E do outro lado, veja, eu tenho um parlamentar hoje, só que se eu venço as eleições presidenciais, isso significa que eu vou ter motivado o Brasil a discutir esses temas, vou vencer a eleição com isso, vou eleger não só no meu partido uma bancada grande, mas vou pautar outros partidos, tanto os partidos de direita quanto os do centrão, até gente de centro-esquerda, a falar sobre os nossos temas e colocar esses temas na ordem do dia. Se eu vencer a eleição, significa que 50% mais um do Brasil, no mínimo, está apoiando isso. Mas o senhor admite que o senhor vai ter que governar negociando com o centrão. Zanin, ou é possível governar sem o centrão? Não é. Ainda mais na forma... Eles estão na forma mais forte deles hoje. Eles estão no auge. O que a gente vai ter que alterar do centrão é o sistema de incentivos da política brasileira que faz com que eles sejam tão fortes. E eu vejo discussões na esquerda, eu vejo o Zé Dirceu falando isso o tempo todo, e a gente tem que acompanhar os adversários. Eu não vejo na direita bolsonarista nenhum debate sobre isso, até porque eles se tornaram o centrão, e nós temos um debate próprio nosso sobre como desmontar a parte de poder do centrão. Agora, se eu vencer a eleição, eu vou ter que assumir o poder e conversar com eles. Eu já fiz isso. Quando nós derrubamos a Dilma Rousseff, a Folha cobriu isso bastante época, eu organizei eventos, reuniões, juntamente com os políticos, não importava o partido que eles fizessem parte, pra gente ter maioria no Congresso. Eu sempre entendi a importância da política. E, nesse sentido, eu vou compor... Mas o toma lá da cá, por exemplo? Isso não. Um exemplo que eu posso te dar concreto. O que eu preciso demonstrar para um político do Centrão é, se eu tô no Ceará e eu tenho deputados do Centrão na base no Ceará, eu não vou fazer ele roubar uma emenda no Ceará.
Mas o que eu vou fazer é, vamos agora libertar Santa Quitéria, vamos fazer uma operação juntos para devolver Santa Quitéria para a própria população. Você vai compartilhar comigo dos louros políticos, a vitória política, o capital político, que é uma moeda, esse eu compartilho. Agora, capital financeiro não. Capital financeiro virou uma regra de preguiçoso. E assim, eu vou comentar uma outra coisa. Parece, assim, a gente tá tão desiludido sobre o Brasil, as pessoas acham que não vai dar. Que a gente se esquece, assim, que o Fernando Henrique Cardoso passou reformas das mais diversas, sendo ele próprio um sociólogo, com uma linguagem muito pouco popular. Já houve presidentes capazes de fazer grandes reformas e sem precisar se tornar, vamos dizer, um total escravo. As dificuldades existem. No médio prazo, a gente tem que superar elas com um novo modelo. E se vocês quiserem, eu tô aqui para debater, posso falar qual é o modelo que eu acredito. Mas dá para fazer. Dá para fazer e dá para fazer o convencimento sem o toma lá da cá. Nós estamos há 11 anos sem entrar nesse jogo sujo. E eu não vou entrar agora. Nem